Leitura em áudios do livro Esther na Casa da Pérsia e a Vida Cristã no Exílio Secular, de Emílio Garofalo Neto, pela Fiel Editora. Capítulo 1, Esther 1, A Vida na Casa da Pérsia, Parte 2. Os poderes deste mundo amam exibir seu luxo e riqueza. Vamos ver o texto. Nos dias de Assuero, o Assuero que reinou, desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias, naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que está na cidadela de Suzã, no terceiro ano de seu reinado, deu um banquete a todos os seus príncipes e seus servos, no qual se representou o escol da Pérsia Média, e os nobres e príncipes das províncias estavam perante ele. Então mostrou as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias, por 180 dias. Passados esses dias, deu o rei um banquete a todo o povo que se achava na cidadela de Suzã, tanto para os maiores como para os menores, por 7 dias no pátio do jardim do palácio real. Havia tecido branco, linho fino e estofas de púrpura atados com cordões de linho e de púrpura a argolas de prata e a colunas de alabastro. A armação dos leitos era de ouro e de prata sobre um pavimento de pórfiro, de mármore, de alabastro e de pedras preciosas. Dava-se-lhes de beber em vasos de ouro, vasos de várias espécies, e havia muito vinho real, graças à generosidade do rei. Bebiam sem constrangimento, como estava prescrito, pois o rei havia ordenado a todos os oficiais da sua casa que fizessem segundo a vontade de cada um. Também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres na casa real do rei Assuero. Logo após nos dar um pouco de detalhes sobre quem está reinando e que a história começa no terceiro ano de seu reinado, entramos logo na ação. O livro começa com uma festa projetada para mostrar a glória do rei. Franklin Ferreira explica que o provável contexto seria uma reunião das principais autoridades do Império para estudar uma campanha contra a Grécia. Ou seja, o livro começa com uma festa projetada para impressionar. Será que terminará com festa também? É cedo para pensar nisso. Tem muita água para rolar debaixo dessa ponte persa. Não é uma festinha simplória, mas uma celebração com toda a liderança do Império. Líderes militares, políticos e gente importante do Império Medo-Persa. Todo mundo que era alguém estava lá. Havia também objetivos políticos e militares nisso tudo, inclusive a ideia de uma nova campanha contra a Grécia em um lugar cheio de esplendor. Como diz o verso 4, Assuero mostrou as riquezas da glória do seu reino e o esplendor de sua excelente grandeza. Comentaristas explicam que esse suntuoso palácio tinha 36 colunas, cada uma com mais de 20 metros de altura, entalhadas com belíssimos ornamentos, detalhes de ouro e coberturas de seda. Foram 180 dias nessa farra. Assuero mostra para todo mundo que há alguém, o valor de quem ele é e o que ele tem. Você imagina o tipo de coisa que ele mostrou? Tesouros, troféus de conquistas anteriores, objetos de metais preciosos, artefatos pilhados de povos que se dobraram perante os 6 persas e assim por diante. 6 meses de festa. E o povo diz que o carnaval dura muito. São 2 momentos festivos diferentes. O primeiro é mais para os nobres. A partir disso, no verso 5, começa uma outra festa, essa para todo mundo, do maior ao menor. 7 dias assim. Cada cidadão foi convidado. Imagine a música, as danças, a bebedeira, a celebração incessante, o vinho rolando solto e as línguas rolando frouxas. E o texto insiste em nos mostrar a glória opulenta do que ali se passa. Tecido branco, linho fino, estofas de púrpura e argolas de prata. A armação dos leitos era de ouro e prata, pavimento de mármore e pedras preciosas. Os vasos para a bebida eram de ouro. Havia muito vinho real. Você acha que era vinho ruim? Tudo graças à generosidade real. Generoso mesmo esse Assuero, não é? Será que essa generosidade é desinteressada? Tantas vezes a generosidade dos poderosos está atrelada ao controle. Assuero pensa que precisa controlar até mesmo algo da diversão do povo. O verso 8 mostra uma regra muito estranha. Eles bebiam sem constrangimento, pois havia uma lei ordenando que ninguém devia ser obrigado a beber nem a deixar de beber. Não te parece um tanto excessivo e controlador? O rei precisa fazer uma lei para dizer que não há obrigação de beber? Como é? Não basta dar vinho para o povo.
Tem que fazer uma regrinha para determinar que o consumo não deve ser regulado, uma regra para dizer que não deve haver regra. É preocupante ver como os poderosos deste mundo tantas vezes querem controlar tudo sobre nós. Afinal, são poderosos, não são? Não é assim somente com os governos poderosos. Também os artistas poderosos, formadores de opinião, professores e outros grupos patrulham nossas opiniões e querem ditar o que é bom e o que não. Como você se sente ao ler sobre essa festança? Impressionado? Invejoso? Querendo um convite? Meio revoltado? O dinheiro do governo é dinheiro de quem? Você queria participar? Deus me livre, mas quem me dera? Quando a gente vê os excessos, as festas mirabolantes, os castelos e ilhas dos famosos, os supercarros importados, os vestidos de milhares de dólares que são usados uma só vez, a quantidade de camarão que é desperdiçada, os iates e as joias, como fica o nosso coração? Curioso nisso tudo é se mostrarem generosos ao mesmo tempo que nos dizem até o que devemos ou não beber. Este mundo tem poder, tem glória e opulência? Tem. Tem generosidade? Tem também, embora a gente desconfie um pouco dela. Tem gente poderosa que reina sobre nós na nossa casa da Pérsia, um mundo secular. Às vezes queremos ser chamados para participar um pouquinho da festa, mesmo que sejam só por 7 dos 180 dias. A verdade é que, por vezes, ficamos pensando, será que o império deste mundo é tão ruim assim? Será que a era em que vivemos, que a filosofia deste mundo, a forma de pensar e agir que são padrões do mundo em que vivemos, são mesmo danosos? Que bom que você perguntou. Vejamos um exemplo de como a coisa anda. Os poderes deste mundo nem sempre visam ao bem de todos. A história segue. Ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bista, Harbona, Bictá, Abagta, Zetar e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem à presença do rei a rainha Vasti com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era em extremo formosa. Porém, a rainha Vasti recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Então, o rei consultou os sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os interesses do rei na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. E os mais chegados a ele eram Cársena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena e Memucã, os 7 príncipes dos persas e dos medos, que se avistavam pessoalmente com o rei e se assentavam como principais no reino. Sobre o que se devia fazer, segundo a lei, a rainha Vasti, por não haver ela cumprido o mandado do rei Assuero por intermédio dos eunucos. Então disse Memucã na presença do rei e dos príncipes: a rainha Vasti não somente ofendeu ao rei, mas também a todos os príncipes e a todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão a seu marido quando ouvirem dizer: mandou o rei Assuero que introduzissem à sua presença a rainha Vasti, porém ela não foi. Hoje mesmo, as princesas da Pérsia e da Média, ao ouvirem o que fez a rainha, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, e haverá daí muito desprezo e indignação. Se bem parecer ao rei, promulgue de sua parte um edito real e que se inscreva nas leis dos persas e dos medos e não se revogue, que Vasti não entre jamais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Quando for ouvido o mandado que o rei decretar em todo o seu reino, vasto que é, todas as mulheres darão honra a seu marido, tanto ao mais importante como ao menos importante. O conselho pareceu bem tanto ao rei como aos príncipes, e fez o rei segundo a palavra de Memucã. Então enviou cartas a todas as províncias do rei, a cada província segundo o seu modo de escrever, e a cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor em sua casa, que se falasse a língua do seu povo. Poder pode ser usado para o mal, não pode? É o 7º dia de festa e o coração real está alegre de vinho. E o que ele faz? Assuero tem uma ideia. Falta vocês verem um dos meus tesouros. E ele manda uma comitiva de 7 eunucos buscar a rainha que estava tendo um banquete paralelo com as mulheres. O que ele quer com a rainha Vasti? Vasti era muito, muito bonita, extremamente formosa.
E o rei fala para ela vir com a coroa real, pois ele quer mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura. Imagina, ela está lá no banquete das mulheres e entram os 7 eunucos e dizem algo como: Senhora rainha, vamos lá, pegue a coroa, o rei quer lhe exibir. Há uma antiga interpretação judaica que entende que, ao convocar Vasti para aparecer usando a coroa real, ele estaria querendo mostrá-la apenas com a coroa e nada mais. Provavelmente não era isso, entretanto, como Mike Cosper lembra bem, é a Pérsia. A chance de alguma humilhação de conotação sexual estar envolvida não é uma ideia biruta, não. De qualquer forma, não duvide, o objetivo é exibir o seu troféu para a turma. Vasti surpreendentemente diz não. Ela não vai ceder. Ela se recusa. Imagine ser o eunuco que deu essa notícia para o rei. Então, ó rei, viva para sempre. A dona Vasti diz que não vem não. Você gostaria de ser esse eunuco? Assuero fica bem enfurecido com isso. Ele quer mostrar seu poder. Porém, ele não detém de fato o maior poder. Ele tem dinheiro. Ele tem, sim, a capacidade de empalar pessoas com um simples comando. Ele tem um harém e inúmeros súditos. Mas esse poder, no final das contas, não é lá muita coisa. Nem o coração de sua esposa ele controla. Ele não tem poder sobre o coração. Aliás, nem o seu próprio coração ele controla. Veja a ironia. Esse poderoso governante não consegue nem mesmo convencer sua mulher a comparecer diante dele. Uma simples mulher, ou não tão simples assim, é a rainha afinal. Mas nem todo o poderio do império persa é capaz de obrigá-la. Sabe de uma coisa? Talvez os poderosos não sejam assim tão poderosos. Talvez os poderosos não possam de fato dominar sobre o nosso coração. Isso deve ser libertador para você. Ian Duguid explica que Vasti não conseguiu muita coisa a não ser punição e causar constrangimento, mas que, mesmo assim, sua recusa mostra algo importante. A recusa de Vasti serve de qualquer forma para revelar a fraqueza da lei para comandar o comportamento. Resistência é possível. A assimilação à vontade do império não é inevitável. A gente se sente assim às vezes, como se não tivesse jeito, como se nossos filhos, nossas crianças e nossos jovens não tivessem como escapar da formatação mental desta era secular tão poderosa, como se qualquer tipo de esforço de discipulado, de treinamento, de formação, de cosmovisão fosse meio que inútil, afinal este mundo é tão poderoso e tem tantos recursos. Não é somente Vasti que o rei não controla. Como diz Matthew Henry, aquele que governa 127 províncias não tinha controle sobre seu próprio espírito. Ele tem um ataque de braveza e sobra ira para Vasti. Ele reúne seu conselho em busca de uma decisão. Supostamente é um grupo de sábios que entendem das coisas. Que impressionante, não? Os especialistas que aconselham o grande rei. Deve ser gente de altíssima sabedoria e que entende de fato como a vida funciona. Será mesmo? 7 príncipes dos Medos e Persas pensam sobre o que deve ser feito à rainha Vasti. Ela causou um baita constrangimento entre os poderosos. O supostamente sábio Memucan tenta uma solução mais ou menos assim. Logo vai chegar a notícia em Suzã que agora a mulher desafia o marido. E isso vai se espalhar pelo império. Hoje mesmo as princesas da Pérsia vão se recusar a fazer a vontade de seus maridos e haverá daí muito desprezo e indignação. Se parecer bem ao rei, é uma boa hora para um edito real que se escreva nas leis dos Medos e Persas e que não revogue. Retire dela a honra e o cargo, e a gente manda cartas para todo lado, nas línguas de cada povo, ordenando que o homem mande na sua casa. Veja a Vasti, considerando o poder e caráter de Assuero, até que ficou barato para ela. Perde o direito de comparecer diante do rei, o que pelo visto não era algo que a empolgava muito. Perde o título de rainha. O capítulo 1 de Esther está nos mostrando que os poderes deste mundo, no final das contas, se mostram vazios. Assuero queria comandar tudo e os detalhes de tudo, mas não consegue nem controlar sua esposa.